Olá, pessoal, liga aí na TV Radioteca. Está começando mais um vídeo do Ponto e Vírgula. E eu sou o Misael. E hoje estamos com a presença especial do Rafael. E ele será o novo âncora do programa Ponto e Vírgula. É um prazer, sou Rafael hoje... Lima. Estou aqui para dar aquela força e vamos lá. E é isso também, eu sou o Caio. Bom, e hoje a gente vai debater sobre a consciência negra e também sobre os vários atos racistas que vieram à tona nesse ano de 2020. Bom, a consciência negra é uma expressão que representa a luta dos negros contra a discriminação e a desigualdade social. Esse que foi institucionalizado no ano de 2011, em decorrência da presidência Dilma Rousseff, e o Dia da Consciência Negra ele é considerado, comemorado em todo o Brasil. A celebração foi escolhida nesse dia devido a representar o dia da morte de um dos maiores líderes negros que existiu no Brasil, que foi Zumbi dos Palmares. Um fato bem interessante sobre isso, né, é que a gente pode perceber que a consciência negra foi um processo assim, para se institucionalizar com a Dilma Rousseff. Porque em 2000, ocorreu antes, assim, em 1970, mas já aplicado nas escolas foi em 2003. E em 2003, foi adicionado no calendário escolar, assim, para os estudantes, eu acho isso fundamental, estudantes e toda pessoa com uma mente acadêmica lá formada já ter isso na cabeça. Em 2003 foi criado isso já no calendário escolar, só que aí, como o Misael falou, bem citou, aí a Dilma Rousseff aplicou em 2011 como uma lei para todo o Brasil. É isso bem interessante, esse processo de formação até chegar em virar em lei. Bom, é de se destacar que é um dia para nós comemorarmos, digamos assim, né? Lembrando da história, de tudo que aconteceu na criação, né? Na descoberta e criação do nosso país, e nas diversas pessoas que foram importantes ao longo desse tempo. E já partindo para fala sobre acontecimentos, teve alguns casos, e digamos assim, de se falar que foi um pronunciamento de alguns políticos, né, na capital de Porto Alegre, já falando sobre isso, já citando a consciência negra como um marco importante. Mas, infelizmente, né, essa bela data foi desrespeitada com alguns acontecimentos, e um de se destacar que foi um caso racista. Um homem foi espancado, digamos que sem um motivo aparente que conceitue, né, essa agressão, esse ato, e acabou falecendo. Então a gente vê que o Dia da Consciência Negra, pelo fato de ser uma comemoração, de ser algo que a gente demonstra, né, o respeito e a admiração por essas pessoas que foram tão importantes para a luta dos negros em diversos anos, em séculos, aí no Brasil, acaba que para algumas pessoas não serve de nada, é só mais um dia comum, e elas continuam com atos que empobrecem a imagem do país, a imagem da sociedade. E isso é algo lamentável, porque era uma data importante. Mas as pessoas acabam agindo como animais, vamos falar assim, né? De uma maneira agressiva, sem necessidade, e a cor da pele, às vezes, é um motivo que leva com que as pessoas julguem sem conhecer, sem saber, e acabem cometendo crimes como esse. E além disso, outro fato que chamou a atenção foi que, apesar de ser o Dia da Consciência Negra, onde a gente tem que valorizar a importância de um povo que contribui tanto para a nossa cultura, nosso vice-presidente da República afirmou, na verdade, que não existe racismo no Brasil. Quando, na verdade, bem falado pelo Caio, ontem mesmo a gente pôde ver um exemplo disso. E não só ontem, mas como vários que já ocorreram esse ano. A gente já fez um vídeo aqui falando sobre 2 casos que ocorreram, que vocês podem ver aqui no nosso canal, de 2 coincidentes que se chamavam Mateus, um que, devido a ser um entregador e ser negro, ele foi ali humilhado
por quem estava recebendo o pedido, e outro que foi confundido por um bandido no shopping aqui do Brasil, simplesmente pela sua cor de pele. E um caso que chamou bastante atenção esse ano, um dos principais casos, foi do menino Miguel, na cidade de Recife, que foi morto, que morreu, após cair de uma altura de 35 metros. Bom, ele ia com a mãe trabalhar durante a pandemia, já que a mãe não tinha onde ele deixar, e ele sentiu falta da mãe. E naquele momento, a mãe estava passeando com o cachorro da patroa. E aí ele foi falar com a patroa, que estava sentindo saudade da mãe dele, e a patroa simplesmente botou ele no elevador sozinho, sendo que ele não sabe mexer até porque era uma criança. E ele acabou entrando num andar que não tinha proteção e acabou não resistindo aos ferimentos. E aí que fica a pergunta, e se fosse da patroa, será se ela teriam tido o cuidado que tiveram com o menino só por fato dele ser negro? Eu acho bem verdade isso que tu falou. Então, porque eu lembro também que nesse mesmo período tinha também a campanha lá do George Floyd, que foi o americano lá que também foi espancado e chegou a morrer. Então, assim, a gente percebe que como o racismo não é só como o vice-presidente falou, né, que foi um negócio importado, não, é um negócio presente aqui. A gente sabe que ocorre lá fora, a gente sabe que está em todo lugar do mundo, porque isso é um crime. Então, o crime existe em todas as partes do mundo. E esse negócio quando teve a problemática do George Floyd, a gente percebeu a natureza de como o ser humano está sendo irracional e sem pensar. E a gente teve um na nossa porta, literalmente, assim, aqui no Nordeste, e também como a mau posicionamento foi, né, do vice-presidente, que falou que nesse momento não existe, mas teve uma aqui na nossa porta. E imagine o que foi por assim dizer, uma formação, todas as manifestações do mundo. E muitas vezes o brasileiro não olha assim para o próprio cenário dele, vê como está um caos e como não está sendo feito medidas para ser mudada. E aí posicionamentos como o do ex-presidente não contribuíram para a mudança de um entendimento do intelecto da geração atual. Então, cabe a nós realmente fazer com que as pessoas cada vez entendam e não entrem nessas narrativas, uma vez que as pessoas venham com cabeças formadas, aptas para não receber essa informação de bandeja, e sim pensar nessas informações e perceber, cara, o racismo é presente, o racismo tem no Brasil, o racismo é um erro, o racismo é um crime mundial. Então, o que a gente deve ser feito? Mudanças cada vez mais toda uma questão de formação de um indivíduo, porque eu acho que não é do dia para a noite que o cara age com racismo, como também foi citado lá do entregador, ele foi humilhado. E, sim, então, o próprio indivíduo tinha aquela índole a fazer isso. Então, o racismo é sim presente, o racismo está aqui e é um crime que deve ser combatido com todas as nossas forças. Bom, falando sobre a problemática, o racismo é algo estrutural, né? A gente sabe que desde o tempo de colônia, quando os negros eram trazidos para cá como escravos, né? Ali já mostrava, né, dava raiz ao racismo, já mostrava o que aconteceria mais na frente. A escravidão foi abolida, mas os atos, a maneira de pensar das pessoas, a maneira que a sociedade pensa, ainda é muito parecido com o que acontecia antigamente. Como se os brancos europeus tivessem deixado aquelas marcas e os negros fossem tratados com inferioridade, não só porque a nossa nova geração pensa assim, mas porque ensinam com que as novas gerações pensem assim. A sociedade, ela pensa assim. E pouquíssimos, digamos, pessoas influentes, né, faziam um certo combate. Hoje em dia já ocorre mais. As pessoas já sabem que é um crime, que dá cadeia, que todo mundo tem que ser respeitado. Todo mundo tem que ser respeitado, todo mundo tem direito, ninguém pode ser destratado pelo simples fato de ser negro, de ser pardo, de ser indígena, de ser nada. Só que aí a gente vê que vem o porém. Pessoas estão morrendo e quase nada está sendo feito. O caso do George Floyd, o caso do menino Miguel, o caso do entregador. No mesmo período que o entregador foi acusado daquilo, foi tratado daquela maneira, um homem negro, foi espancado pelo simples fato de ter ido numa loja de relógio, de ser acusado de assaltante. Teve um caso que me chocou, que eu vi na internet há uma semana, dois caras angolanos,
que foram num estabelecimento e foram espancados por 7 rapazes brancos, um policial com abuso de poder, que se achou no direito de bater neles, pelo simples fato de serem negros e também dele ser policial. Bateram nos caras e arrastaram os caras desmaiados, como se fossem nada, como se fossem animais. Um deles foi parar no hospital em estado grave, o outro prestou boletim. Mas será que vai mudar? Será que aquelas pessoas vão ser punidas de verdade? Eu, particularmente, não vejo, assim, uma luz no fim do túnel se as pessoas continuarem agindo assim. Tem que mudar. A justiça, ela tem que ficar imparcial, tem que ficar neutra. Ela tem que agir sem pesar mais. Ah, você é branco, você é rico, eu vou ficar mais do seu lado. Vou deixar as minorias de lado, virar as costas para as minorias. Não, não é assim que funciona. É a hora do governo, né, não agir assim como o nosso vice-presidente se pronunciou. O racismo não é trazido para cá, o racismo existe aqui desde a existência do Brasil. É hora do governo olhar para o povo e fazer uma educação melhor que debata, que desconstrua essas problemáticas. Preconceito é algo que existe, é algo que mata, é algo que não vai deixar de existir do dia para a noite. O governo precisa colocar nas escolas que as crianças, desde pequenas, já saiam com essa mentalidade que os professores ou funcionários ou qualquer tipo de pessoa que trabalha na área da educação já venha com essa mentalidade de fazer com que as pessoas mudem o pensamento desde pequenas, porque pequeno que se aprende, né? Criança tem um coração tão bom, se você cultivar aquela bondade, ela vai crescer, ela vai virar um adulto bom, mas se você colocar maldade na mente dela, ela vai agir errado com o passar do tempo, e ela vai acabar cometendo um crime de racismo e um crime de qualquer outro tipo de preconceito. Então, para fazer essa mudança, não só a justiça tem que melhorar, mas a educação também tem que ser melhorada. O governo tem que olhar para isso e dar uma atenção bem grande, porque se não mudar, pessoas vão morrer, mais negros vão morrer. Amanhã outro negro vai morrer e vai ser transmitido nos veículos de informação. E o que vai acontecer? Protestos com vandalismo, quebra-quebra, pessoas se ferindo, pessoas saindo prejudicadas, pessoas perdendo emprego. Só gera mais violência, só gera mais mal. Tem que ser cortado, tem que ser desconstruído, tem que ser apagado. Infelizmente já está na nossa história, mas ainda dá tempo de mudar, ainda dá tempo de enxergar o problema e de tentar corrigir. E importante isso que o Caio falou, que é a gente lembrar que violência só gera mais violência. A gente não tem como combater a violência com mais violência, porque isso só gera mais violência, né? Mas felizmente, como bem o Rafael citou o caso de George Floyd, e isso gerou uma grande repercussão, principalmente nos Estados Unidos, e também foi criado um movimento chamado Black Lives Matter, que é Vidas Negras sem Falar. E esse movimento ele vem crescendo muito, não só nos Estados Unidos, mas na verdade todo mundo, felizmente. E não tem como a gente falar de consciência negra e falar de uma das maiores representações da consciência negra no Brasil, que justamente por causa dessa data, por causa dele, que foi o dos Palmares. Ele nasceu livre em um quilombo, mas sempre lutou, principalmente aqui no Oeste, pela liberdade do seu povo, pela liberdade dos escravos. E acabou morrendo por causa disso até o fim da sua vida. Ele morreu numa luta entre os colonizadores e o seu quilombo, o quilombo dos Palmares. E como mostra, os portugueses botaram o seu corpo em praça pública para que todos aqueles que passassem vissem o que aconteceria se desafiassem a colônia. Mas, mesmo assim, mesmo com toda a opressão dos colonizadores, essa mensagem dos Palmares veio se passando de décadas em décadas. E, por isso, hoje, ele é um dos maiores heróis negros da história do Brasil. E devido a isso, devido à sua morte, o Dia da Consciência Negra foi institucionalizado dia 20 de novembro. Então, tendo isso em mente, uma consequência assim desse. Tem um poeta chamado Castro Alves, cara, assim, é nome do romantismo para o Brasil, né? Então, é nesse mesmo contexto, que é o seguinte: os poetas romantistas, geralmente, eles olhavam a realidade e buscavam escrever. Então, buscava escrever aquela realidade, e um desses caras que eu vou falar é o Castro Alves. O Castro Alves, ele foi uma dessas obras de caráter de vislumbrar a realidade e escrevê-la, e ele trouxe uma das primeiras obras que ele fez, com mais ou menos 17 anos, foi isso que eu leio. Por aí, tem. E aí,
ele escreveu Os Escravos, a primeira obra dele. Então foi bem no contexto de escravidão. Ele olhava para que naquele período também tinha o processo de exploração do açúcar. E aí foi quando estourou assim a escravidão no Brasil, que tinha que vir muitos escravos. E aí ele olhava para essa realidade e percebia como era desigual e como aquilo era desumano mesmo. Então ele escreveu várias coisas e essa obra dele, Os Escravos, ela foi base para um movimento posterior, né? Porque assim, o Brasil depois ocorreu em 1970 esse movimento, depois passou um bom tempo, né? Mas a obra dele já era bem comentada. Só que em 1970 ela teve um uso específico, que foi quando várias pessoas se reuniram e formaram o Grupo dos Palmares, que era basicamente militantes, os pesquisadores sobre a cultura negra e admiradores, assim, em geral. O pessoal se reuniu e aí eles debatiam algumas ideias. Foi lá em Porto Alegre. E aí, com um líder chamado Oliveira Silveira. Então, esse líder, ele pegou e começou a idealizar algumas bases necessárias, e uma dessas foi esse poema. Eles citavam grandes obras que foram produzidas tanto pelos negros como pelos brasileiros, em homenagem aos negros, e como era naquele contexto. Uma dessas foi os escravos, como eu já falei, do Castro Alves, e em 1971 eles botaram a ideia na cabeça. Cara, que tal a gente criar um dia para a gente fazer só uma forma de valorizar toda essa cultura construída, toda essa cultura trazida e aqui também formada. Então vamos fazer um dia, e aí foi em 1971 eles tiveram a ideia de trazer um dia, mas tipo assim, dia 20 e tal, como os meninos disseram. Foi lá em 2011 com a Dilma oficializando. Mas a ideia já é um pouco antiga, que é em 1970, baseada em muita influência assim, no que foi produzido pelo Brasil. O Brasil, a gente tem que valorizar muito a cultura nacional, né? Quanta coisa foi produzida, muitas vezes perdida, e muitas vezes agida com preconceito perante ela. É isso. Bom, a gente vê o poder da leitura, né, e o poder que certas pessoas conseguem transmitir para as outras, e é de se dar importância, né, essas pessoas que foram um marco na história, desde escritores a jornalistas, a combatentes, como o Zumbi, foram importantes. É por elas que outras hoje em dia lutam. O movimento, né, Vidas Pretas Importam, ele foi um movimento que se intensificou agora, depois da morte do George Floyd, e que tem que ser visto com bons olhos. A sociedade, ela é ruim, mas ela pode sim se tornar totalmente boa, desde que haja um combate a esses pensamentos retrógrados que continuam fazendo com que haja uma certa rivalidade entre as raças, digamos assim. As pessoas não têm que rivalizar entre si, as pessoas têm que notar e colocar na mente que todos são humanos e que, querendo ou não, vocês são iguais, vocês são feitos do mesmo material, vocês nascem e morrem de maneiras praticamente iguais, então não há por que um se achar melhor do que o outro, até porque não somos diferentes. O fato de um ser mais escuro e o outro ser mais claro não nos torna diferente. É muito bonito saber dessa história, né? Saber que pessoas, mesmo nos tempos antigos, sendo oprimidas, batalharam e, querendo ou não, deixaram ensinamentos. E a gente torce para que esses ensinamentos eles se mantenham firmes e fortes, sejam pilares para que o povo não deixe de lutar, o povo não deixe de apoiar, o povo não deixe de entender e ensinar que negros, brancos, pardos e qualquer tipo de raça, de etnia, o que for, todo mundo é igual, todo mundo tem que andar lado a lado, o governo, a polícia, a justiça, a elite, o que seja, tem que tratar como deve ser tratado, como um ser humano que tem direitos. E isso é lei, está na Constituição. Merecemos direitos, os negros merecem ser tratados como seres humanos, como um branco seria tratado. Isso de pessoas sendo mortas todos os dias por atos de violência banais, abomináveis, que choca qualquer um, tem que acabar, porque isso acaba que afetando outras pessoas e pondo medo em pessoas da mesma raça. Porque é nítido. Quantas pessoas hoje em dia têm medo de ir numa loja onde há seguranças e tocar em algo? Quantas pessoas hoje em dia têm medo de correr na rua, de usar aquela roupa que gosta? Eu mesmo, que acompanho o rap, e o rap é um pilar bem forte nesse combate ao racismo, né? Pelo simples fato de artistas, bons artistas, que são grandes dentro da cena, digamos assim, serem negros, né?
citando assim o Racionais MC, que são artistas com um nome bem badalado e bem respeitado, eles mesmos falam que tem medo de usar certas roupas pelo simples fato de um policial ou de qualquer uma pessoa o acusá-lo ou tentar agredi-lo, tentar, digamos que, abordá-lo. Então é isso que a gente tem que destruir, esse medo, essa agressividade que cai perante pessoas, porque essas pessoas são importantes, e sem ela, o que seria da sociedade? Negros são um grande número de parte da população brasileira, que é uma mistura de raças. Sem eles, a gente, particularmente, não existiria como a gente existe hoje. Negros foram pilar, querendo ou não, eles foram feitos de escravo, foram tratados de maneira que não deveriam ser tratados, com discriminação, mas eles foram pilar para a existência e para a construção do nosso país. Sem eles, nosso país teria uma carência maior em certos quesitos. Então é isso que a gente deixa, que é essa mensagem. Todo mundo é igual, ninguém é diferente de ninguém, todo mundo tem direito. Olha para aquele seu amigo negro, tenta entender que ele merece apoio e ele merece, querendo ou não, ser ouvido de uma maneira melhor, porque ele passa por uma dificuldade que a maioria ou boa parte dos brancos não passa. É isso que a gente tem que desconstruir. Racismo é crime e tem que acabar. Querendo ou não, pessoas têm que mudar e a sociedade também tem que mudar junto. Bom, pessoal, e é isso, galera. Chegamos ao final de mais uma edição do Ponto e Vírgula. Agradeço a vocês que chegou até aqui. Não se esqueça de deixar o like e se inscrever no nosso canal. E é importante sempre lembrar, as pretas importam. E é isso, vamos respeitar todo mundo e saber que todo mundo é igual e que a quantidade de melanina na nossa pele não define a gente. E é isso, até a próxima.